Hello students, this is video part 2, Reading, Developing Critical Approaches. The blue box says this unit brings up 3 different topics that are really important and relevant to us, so we'll spend time in all of them, alright? So let's start with this first part of reading methods. Como ficar antenado e acompanhar os assuntos discutidos dentro da universidade? Como acompanhar o volume de leituras, né, que todos os professores indicam, além das leituras indicadas, você acaba, né, dentro dessas leituras descobrindo outras leituras, outras fontes, né, e aí quando você se dá conta, tem muita coisa para ler. E aí a pergunta que eu faço é, será que a gente tem esse tempo para ler esse volume de coisas? Eu acho que não, né? Me parece que não. A gente fica durante toda a nossa formação, acho que toda a nossa vida acadêmica, profissional, sempre aumentando a nossa lista de leituras, né? Eu acho que nunca a gente vai ter dado conta de tudo. E para a gente tentar desenvolver algumas técnicas para otimizar o nosso tempo e as nossas leituras, principalmente em língua estrangeira, nós seguimos algumas coisas aqui que esse material vai trazer para nós, tá? Então, o primeiro exercício vai dizer justamente coisas sobre essas técnicas. Essas técnicas já são bastante utilizadas quando nós trabalhamos English for Specific Purposes, quando a leitura é o foco, e acredito que algumas delas vocês já estão familiarizados, tá? Então aqui ele pede para a gente completar os boxes que estão vazios com essas 3 técnicas aqui. As outras técnicas já estão lá. Nós temos então aqui uma tabelinha, né? Tem um gráficozinho assim pra gente completar. Então ele começa dizendo que o primeiro passo, que é justamente óbvio, que nós precisamos olhar para o título e o subtítulo do texto, né? Pra gente conseguir já fazer essa peneirada do que nós vamos ler. Como o volume de leitura é grande, a gente precisa aplicar essas técnicas para conseguir selecionar, né, as coisas que são chave para nós, coisas que são coringa, assim, né? Já que não dá tempo de ler tudo, a gente vai nos mais importantes, que são mais coringa para nós, para nossa pesquisa, para aquele artigo que a gente precisa escrever, para aquele trabalho que nós precisamos terminar naquela semana. Então, nós precisamos ir certeiros nas leituras, né? Como nós fazemos isso? Como que a gente pode encontrar? Como que a gente pode ser certeiro em encontrar o texto para ler? Então, aqui nós temos algum caminho, né? Então, o primeiro é a gente olhar para o título e subtítulo. Por isso que é importante também, quando a gente escreve o trabalho acadêmico, pensar com cuidado nesses elementos, né? O título ele é importante, o subtítulo também. O subtítulo tem essa função de explicar um pouquinho mais o título. A gente já tem um overview do que seria o trabalho, né? A segunda coisa que a gente olha quando está nessa pescagem dos textos é os text features, que seriam abstract, contents, então, para isso que serve o abstract. Nós vamos ver que o abstract ele é importante porque ele já dá esse overview geral, porque ele já me mostra o conteúdo do texto, ele já me mostra a metodologia utilizada, ele já me mostra alguns dos objetivos alcançados, ele já pode mostrar até uma questão final, né, sobre aquele trabalho. Então, o abstract bem escrito, ele nos ajuda nesse sentido. Outra coisa sobre o abstract que é importante é que quando ele é mal escrito, às vezes o texto já é descartado. Por isso que o abstract ele é tão importante, tá?
principalmente quando você está num texto de cunho internacional mesmo, né? De alcance ampliado. Então, como que as pessoas vão ler o teu texto? Então, ela não vai se dar o trabalho de ler o teu trabalho inteiro para aí decidir se ele quer usar ou não o seu texto. Né? Isso acontece com amigos nossos, né, que estão dispostos a ler o nosso texto para avaliar, né, professores, enfim. Mas se a gente está produzindo algo para a academia, no geral, principalmente conteúdo de alcance internacional, a gente precisa caprichar no abstract, porque o abstract normalmente é a primeira parte substancial do seu texto que vai ser lido para decidirem se eles querem considerar o seu texto ou não, né? Pelo menos considerar ler o seu texto ou não. E aí a tabela de conteúdos, para você já ver se serve ou não para o seu trabalho, para sua pesquisa, enfim. Todos esses features são interessantes e é um caminho para a gente seguir na hora de escolher o texto para nós, para a gente ler. Depois disso, a gente tem dois caminhos, que é o skim e o scan, né? Então, o skim, a gente dá uma olhada no texto rapidamente, né? Para saber se ele é relevante ou não. O scan, a gente busca algumas informações, né, que nós precisamos, então a gente procura nomes, palavras-chave ali na hora que está fazendo o scan. Depois disso, depois dessas duas coisas, o skim é aquela primeira leitura, aquele primeiro contato que vai rapidinho, né? E você já sabe dizer se é relevante ou não. Depois que passa essa fase, é aí que você vai gastar um tempo maior, se dedicar mais para ler o texto, né, com mais cuidado. Enfim, a gente tem ali o read extensively when useful sections are found. Então, você tá lá, tá no skim do texto, passou o olho, achou uma seção aqui é interessante para você. Ali você vai ler, né, com mais cuidado. E aí, quando achou, vai fazer o read intensively, né, que daí você vai com ainda mais atenção, já vai tomar notas, né? Considerar ali os pontos principais. Enfim, esse é mais ou menos o caminho que normalmente a gente segue quando está fazendo essa leitura mais acadêmica, né? De textos científicos e, e é isso. Esse era o exercício. Já completei para vocês então. Era o segundo, né? Survey Text Features, daí depois do skim vem o scan, né? Na verdade você pode ir tanto para skim ou para scan, ou fazer os dois, não tem problema, para daí ir para uma leitura mais extensiva e depois mais intensa, tá? Aqui o exercício pede para você sugerir se tem mais algum reading skill que você que vem à mente, né, que vem à sua mente, enfim. Mas normalmente é esse o caminho que nós utilizamos, tá bom? E aí nós vamos para a segunda parte. Tá passando um caminhão aqui perto, gente, então pode ser que faça um barulho agora no áudio. Mas eu não vou gravar novamente esse vídeo. Essa já é, acho que, a quarta vez que eu tô tentando gravar, então vamos a distrair esse som agora, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui o Title, Subtitles and Text Features, né? Ele só vai mostrar pra gente algumas questões interessantes, né? Que alguns livros ou artigos, eles trazem tanto título quanto subtítulo, normalmente separado ali por 2 pontos, como vocês podem observar aqui no exemplo. The Right to Have Rights, Citizenship Practice and the Political Constitution of the EU. O título normalmente ele é mais curto, né? O subtítulo dá mais informações sobre o foco do trabalho, do artigo, do livro, enfim. E aí a gente tem aqui algumas partes que nós
devemos prestar atenção quando estamos fazendo essa peneiragem de textos para ler, né? Então, antes mesmo de você começar a ler, é interessante olhar para o autor. Quem que é esse autor? Né? É um autor conhecido na área que a gente está pesquisando, né? O que mais que ele já publicou? Então, é bom a gente olhar para isso, tá? Porque é o que dá prestígio para o seu trabalho também, né? Você está usando como base teórica para o seu trabalho, por exemplo, né? Ou como embasamento para teorizar algo, alguém que tem propriedade para falar sobre esse assunto. Então, isso você precisa observar. Publicação e data, data da publicação e a edição, né? Então, não sei se vocês já observaram, mas tem alguns livros que têm várias edições. Por quê? Porque é uma edição revisada, atualizada, então eles revisitam o texto, alteram coisas que precisam ser ajustadas, enfim. O abstract, a gente vai ver na seção a seguir, tá? Eu já falei um pouquinho sobre a importância do abstract. A parte dos conteúdos também é uma seção importante, porque você já consegue pescar ali, dentre tantos capítulos do livro, por exemplo, ou de seções ali do artigo, enfim, na tabela de conteúdo a gente consegue já dar uma peneirada, porque daí a gente já vê do que se trata cada uma das partes. Aí você não precisa ler o livro todo, você vai direto ao ponto, né? Introdução ao prefácio, muita gente pula essa parte dos livros, mas normalmente é uma parte importante porque o autor geralmente vai explicar as razões pelas quais ele escreveu e explicar como que foi a organização textual dele. Então isso pode ajudar vocês na compreensão depois. Então talvez não seja uma boa ideia pular direto a introdução e o prefácio, tá bom? As referências. Vai listar, então, todas as fontes que o autor se referiu no corpo do texto, tá? Também é um bom caminho para você ver a sugestão de leituras futuras, né? Para você ver todas as informações da fonte que aquele autor tirou. Você pode, às vezes, ir direto na fonte, enfim. A bibliografia são as fontes que o autor também usou, mas que ele não especificamente se referiu no texto, né? Mas que ele usou também, que ele foi leitor, enfim, vem na bibliografia. E o index ali, que é essa lista alfabética, né, com tópicos e nomes mencionados no livro, e, enfim, se você está procurando uma informação sobre aquilo que ele mencionou, lá no index vai ter, tá bom? Então, esses são elementos interessantes da gente olhar, tá? Então, por isso que é bacana você olhar para esses elementos textuais de um livro, por exemplo, ou nem todos eles têm no artigo, mas eles são importantes, não tá lá por acaso, porque eles facilitam a nossa vida nesse sentido, tá? Então, se você foi uma pessoa que sempre ignorou esses elementos a vida toda até aqui, hoje eu te faço esse convite para você focar um pouco nesses assuntos também, tá bom? E aí a gente tem o Reading Abstracts, mas aí eu vou parar o vídeo aqui e aí eu vou terminar esse vídeo para fazer ele em duas partes, tá? E aí a gente dá conta dele no próximo vídeo, para não ficar tão extenso. Aí eu começo desse ponto e termino, tá bom? See you guys. Hope it had been helpful to you. Bye. See you soon.